Lançado em maio de 1991, Gush, primeiro álbum de estúdio do Smashing Pumpkins, não apenas contou com uma boa repercussão por parte da imprensa, como teve seu volume de venda significativamente aumentado por conta do boca a boca e crescente fascínio do público. Porém, tudo mudaria para a banda de Chicago, que na época era formada por Billy Corgan, James Iha, Darcy Wretzky e Jimmy Chamberlain, quando em setembro do mesmo ano, Nevermind do Nirvana seria posto no mundo, mudando de vez os rumos da indústria da música. A Virgin, gravadora da banda na época, queria o seu próprio Nirvana e até mesmo a imprensa apontava os Smashing Pumpkins como um provável sucessor da banda de Seattle. Toda essa pressão em cima do Corgan, que já vinha tido um colapso nervoso durante a produção do Gish, levaria o músico a ficar ainda mais exigente em estúdio, tensionar as relações com os companheiros de banda e literalmente começar a perder os cabelos. Que isso não fez nada bem pro Corgan, a gente já sabe, mas o resultado final de toda essa pressão resultou em uma das obras mais cultuadas do rock alternativo na década de 1990, um diamante em forma de álbum, que é o Siamese Dream, tema do programa de hoje. Maura Martins, seja bem-vinda de volta ao nosso podcast. Você que já participou lá do nosso programa principal num listão com os melhores discos de 2004, se eu não me engano. Isso. Quero saber qual que é a sua relação com o Smashing Pumpkins. Você estava dando uma palhinha antes do programa começar aqui. Como que foi seu primeiro contato com a banda desse careca maluco que é o Corgan? Que na época não era careca. É, que não era careca, eu tava pensando. Inclusive era bem cabeludo, né? Quando a banda surgiu. Kleber, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei super feliz, né? Tava te falando, porque Smashing Pumpkins, eu diria que é a banda da minha vida, né? Não quer dizer que eu só ouça isso, né? Embora nessa época em que eu conhecia, eu basicamente só ouvia Smashing Pumpkins. Mas eu que cresci no interior do Rio Grande do Sul, numa época em que não havia internet ainda, eu conheci os Smashing Pumpkins pela MTV. Já era por ali por volta de 96, que quando o álbum seguinte, o Melancholy, tinha estourado, né? Total. Então eu me lembro que foi eu me lembro que a primeira música que eu conheci que me pegou foi 1979, né? Que tocava o clipe toda hora, enfim. Esse passava muito na MTV. Muito! Nossa, como passava. Se tivesse a MTV hoje, tava passando até hoje, sim, né? E aí, por isso, eu fui atrás, né? Daí fui descobrindo os outros clipes. E aí, fui conhecer o Siamese Dream, nesse mesmo ano, provavelmente. E, pra mim, não só o disco, né? Mas a banda foi muito transformadora, assim, né? Porque eu, no Rio Grande do Sul, como eu falei, num mundo que ainda não tinha internet, me sentindo estranha, isolada, né? Então, a sensação um pouco que eu tive, né? E eu acho que o Siamese Dream tem uma relação muito forte por causa dos temas que estão no disco, era um pouco uma sensação de encontrar sua turma, sabe? Você chegou a ter CD? Conseguiu encontrar tempo depois? Como que foi? CD do Siamese Dream? Isso. Qualquer um. Então, como que foi comprar? Porque, tipo, eu lembro que era só eu não sei se tinha lançamento nacional na época, né? Tinha. Um dia, eu vou desencaixotar minha coleção de CDs ali que tá numa caixa, mas eu mando uma foto, assim, da minha coleção do Smashing Pumpkins, que eu era colecionadora, assim, sabe? Então eu tenho CD, não só o CD, mas eu tenho o Siamese Dream na versão nacional, na versão importada. Ai, que até eu tava lendo ali na pauta, né? Que eles lançaram com o encarte cheio, depois com o encarte vazio. Sim. E eu tenho os dois, assim. Que então, eu colecionava tudo, comprava single, mandava pedir das lojas de São Paulo. Realmente era colecionadora, assim. E já que você é colecionadora de Smashing Pumpkins, qual que é o seu favorito? Onde que fica o Siamese Dream nessa lista e qual que é o que você mais gosta? O meu favorito é o Melancholy, in The Infinite Sadness, que eu acho que é o álbum mais importante deles, né? Foi um fenômeno, assim, eu me lembro que em 96, as coisas que, né, as premiações que eram relevantes na época, a premiação da MTV lá dos clipes, ganhou tudo, né? Mas eu tenho a sensação, né, que pode ter a ver com a memória de fã, que em 96 só se falou de Smashing Pumpkins e de Melancholy. E pra mim é um álbum fenomenal, é um álbum, assim, da vida de uma banda, né? Porque é um álbum super complexo, se tu vai ouvir umas músicas e outras não parecem ser da mesma banda, eu acho incrível. E eu colocaria, então, o Siamese Dream como o meu segundo favorito. Eu acho um álbum lindo, perfeito, muito afetivo, assim,
E muito falando, eu acho que esse que é um dos temas centrais, assim, é muito falando de infância, sabe? Uhum. De traumas de infância, um álbum triste, no fim das contas. É uma geração muito negligenciada, né? Ele e o Kurt Cobain, assim, são duas crianças que viveram pulando no meio de família, criados sem pai, sem mãe, meio que jogado no mundo, assim, com altos problemas. Isso se reflete em toda essa geração no começo dos anos 90, né? E eu acho que eu escrevi já sobre o Siamese Dream e sobre o Melancholy. E eu não lembro em um desses textos eu contextualizo um pouco essa época, assim, né? Porque todas essas bandas estão dentro do movimento grunge, embora Smashing Pumpkins não seja bem grunge, né? É quase como se fosse um grunge rebelde, assim, né? Porque era super elaborado, enquanto o grunge era super simples, né? Mais cru. E eu penso, assim, que o clima dessa época, né? Dos anos 90 ali, era um clima meio de sem futuro, sabe? Um niilismo, assim, muito forte. Tanto que, se tu for ver, assim, quantas pessoas das bandas grunge não se mataram depois, né? Tem um alto histórico aí. Sim, Kurt Cobain, mais recentemente o Chris Cornell. Mas eu acho que fala muito do clima, assim, sabe? Que tinha nessa época. Eu acho curioso que você falou que foi com 16 anos que você teve seu primeiro contato com o Smashing Pumpkins. Pra mim também foi com 16 anos, só que diferente de você, quando você pegou a banda no auge, pra mim o Smashing Pumpkins acabou ali nos anos 2000, né? O Corgan foi tocar outras coisas, mas ele volta em 2006 e ele lança um disco que ele é terrível, que é o Zeitgeist. Só que ele foi o primeiro disco que eu peguei do Smashing Pumpkins, então eu sou apaixonado por esse disco, só que assim, pelos motivos mais errados, porque foi o primeiro contato. E aí depois, quando eu fui fazendo, igual você falou, eu fiz o caminho inverso e, putz, me apaixonei. Melancholy Infinite Sadness ali, eu lembro que passava muito na MTV. Eu lembro de ligar a TV de manhã cedo e passar. O Gush foi um disco que eu gostei mais quando eu cheguei na vida adulta, assim, que eu falei, ele é mais psicodélico, ele vai para uma outra proposta ali. Eu gosto muito do Pisces Iscariotes também, que é a coletânea que eles lançam. Tem várias, tem uma música que se chama Starla, que eu sou apaixonado, que é uma música enorme, de uns 12, 13 minutos ali, mas eu acho que o Siamese Dream é o meu queridinho, assim, eu acho que... Eu gosto muito do Melancholy Infinite Sadness, mas eu sinto que o Corgan faz nesse disco que a gente vai comentar, que ele consegue fazer isso com menos faixas, sabe? E aí, tu falando, eu só queria dar um depoimento, né, que hoje, que eu ia gravar contigo, eu vim ouvindo, assim, né, o Siamese Dream, fui e voltei do trabalho ouvindo. E foi uma coisa louca, assim, né, porque foi... Sabe, assim, aquela memória afetiva, quando tu vai ouvindo um disco que tu ouviu 1 milhão de vezes na adolescência, e aí aquilo vai te levando, assim, para aquela época, e te lembrando de várias coisas, assim. Daí até tu falou, né, do Pisces Iscariot, daí tem aquela música Starla, e eu me lembro que nessa época aí isso eu já tô pensando ali, né, onde eu imagino, assim, que é meio o começo da internet comercial no Brasil, tô imaginando ali 97, 98, que é quando eu entrei na internet. E tinha muito aqueles chats nem era o UOL, né? Dos As, sabe? Que... Eram os outros, eram uns tipo uns prompts de comando, assim, uns Mirk da vida, né? Nessa época. O Mirk é ainda mais, acho que mais antigo ainda, né? Daí depois surgiu os As, que depois virou Terra, e tinha os chats lá, que eu conheci muita gente ali, que inclusive são meus amigos até hoje, nos chats de música. E aí o que eu me lembrei? Que tinha muita gente que foi de Smashing Pumpkins, que usava, as meninas, assim, a gente usava tipo um nickname, né? Que usavam Starla. Então é uma palavra bem importante, assim, dentro do universo Smashing Pumpkins, sabe? Que legal. Da palavra. Na minha geração já era a galera emo que usava os nomes das músicas emo, assim, no Orkut da vida, cheia de símbolos. Bom, assim como o Gush, o Quarteto de Chicago entrou em estúdio em dezembro de 1992, acompanhado pelo produtor Butch Vig. O Vig, que em 1993 formaria o Garbage, vinha desde a década de 1980 trabalhando com diversas bandas de rock alternativo. Foi inclusive o produtor do Nevermind e ainda viria a colaborar com nomes como Sonic Youth, L7 e Green Day. Então o cara super requisitado ali. Por conta dessa relação com o produtor e do conhecimento conquistado no disco anterior, a expectativa do Corgan era de produzir o novo álbum de jeito ainda mais tranquilo e rápido do que o anterior. E eles até conseguiram gravar o material no mesmo
período de tempo do Gish, um intervalo de 4 meses, entre dezembro de 1992 e março de 1993. Porém, a situação foi bem diferente do que o Corgan imaginava. Para começar, o baterista, o Jimmy Chamberlain, ele havia se viciado em heroína, faltando em diversas sessões. Já o James Iha, que era o guitarrista, e a baixista, que era a Darcy, eles viviam um relacionamento romântico desde o início da banda, haviam terminado o namoro, pesado ainda mais o clima dentro do estúdio. E por sua vez, o Corgan, que sempre foi muito controlador dentro de estúdio, ele acabou passando por um período de bloqueio criativo que culminou em uma depressão com pensamentos suicidas e aumento de peso. Tem até umas entrevistas bem pesadas dele nessa época, falando que a intenção dele era, tipo, gravar o disco e se matar e deixar meio que o disco como se fosse um registro de toda essa depressão, assim, dele, né? E até curioso a gente ver hoje até a esposa dele vive fazendo vídeos dele no TikTok, toda vez que eles vão em algum restaurante que tá tocando Smashing Pumpkins, ela no TikTok começa a filmar ele, assim, né? Muito divertido. É engraçado porque hoje ele é todo zen, né? Todo família, todo quase amor, assim. Sim. Bom, e como forma de reorganizar a banda, buscar por novos ares e afastar principalmente o Chamberlain de suas conexões com as drogas, o grupo se muda para o município de Marietta, na Geórgia, onde o Corgan e o Vig decidiram registrar o disco em fitas analógicas, ou seja, isso já começa a encarecer e complexificar ainda mais esse processo criativo deles. Esse processo acabou elevando os custos do material e estendendo as sessões que, por conta do processo, se atrasaram, forçando tanto o Corgan quanto o Vig a passar mais de 15 horas em estúdio, 7 dias por semana nos momentos finais da gravação. Imagina, hoje em dia a gente trabalha 8 horas por dia, já é um inferno. Imagina você ficar 15 horas por dia repetindo as mesmas notas, as mesmas composições, tudo ali dentro de estúdio, num ambiente mega tenso, com depressão, crises entre os parceiros de banda, o caos instalado, né? Sem dúvida. E o Billy Corgan, sempre, né, nessa época isso repercutia muito, assim, o quanto ele era controlador, né, sempre foi perfeccionista, no sentido de que ninguém era melhor que ele, né, então até questões que ele regravava, né, os instrumentos dos outros membros da banda, e tem muitas, né, histórias que até hoje são lembradas, assim, que eles eram mal vistos, assim, por outras bandas. Sim. Eu me lembro, assim, que no livro da Kim Gordon, do Sonic Youth, eu acho que ela fala que ninguém gostava deles. Total. Né? É porque eles eram uma banda que foi, tipo assim, meio que abraçada pela indústria, né? A indústria encontrou neles um grande campeão de vendas ali e era meio que o oposto do que essa galera acreditava, principalmente a Kim Gordon. Mas eles acabaram virando meio piada, tanto que o Pavement tem música sobre eles, tirando sarro. Várias bandas da época meio que tem um pouco de inimizade ali com eles, né? E tu vê, assim, nas entrevistas da época, tem muitas, né? Eu que gravava, via tudo, que o Billy Corgan parecia bem antipático mesmo, né? Sim. Parecia, assim, arrogante. Mas sabe que eu não acho que ele é arrogante ou antipático? A sensação que eu tenho, ainda mais ouvindo esse disco, pegando as letras, ele é um puta nerdão. Ele é um nerdão de música, assim, um cara fissurado por rock dos anos 70. Você vê muito de Black Sabbath dentro desse disco, muito de David Bowie. Ele tem muito da melancolia do Robert Smith também. Ele gosta de música gótica. Ele é um cara que gosta de ouvir música e ele queria fazer a música dele, assim. Era só o que ele queria fazer. Eu sinto que nem apresentar ao vivo ele queria. Ele não queria dar entrevista, ele só queria entregar os discos dele e ficar de boa, sabe? E discos perfeitos, né? Discos que não fossem impecáveis, assim. Sim. Tanto que hoje em dia, depois quando a banda acaba nos anos 2000 e ele volta depois em 2006, ele meio que fala assim, gente, a partir de agora só eu que vou tocar e é isso aí, vocês só vão tocar ao vivo comigo. E eu acho que tanto o Iha que voltou depois e o Chamberlain que voltou depois, eles entenderam o lance que é tipo, cara, a gente tá aqui pra acompanhar esse cara e ganhar dinheiro com ele, deixa ele se divertir em estúdio. Então eu acho que vem dessa tranquilidade dele, um pouco disso, dele tirar esse peso de cara, esses caras não tocam do jeito que eu quero, eu vou tocar e vai ser assim como eu quero, né? Mas ao mesmo tempo, Kleber, é engraçado assim, porque esses músicos são considerados um puta músicos, assim, né? Sim. Um baita de um guitarrista, e o Jimmy Chamberlain é considerado um dos maiores não, ele é excelente. bateristas. Né? Então, o que esse cara fez com a cabeça tomada de heroína é inacreditável, assim.
Sim, então ele estava meio que interferindo no trabalho. A gente poderia talvez pensar numa arrogância nesse sentido, né? Interferindo no trabalho de músicos excelentes. Sim. Não é que ele tivesse qualquer músico ali na banda dele. Eram os melhores. Eram os melhores. Bom, assim como aconteceu em Gush, o Corgan tinha a mania de regravar os instrumentos dos companheiros de banda em busca de perfeição e ele acabou colapsando por conta disso. Porém, diferente do disco anterior, o músico passou a contar com o suporte de um terapeuta que o auxiliou em um processo de autodescoberta e olhar atento para os próprios traumas da infância e adolescência. Vale lembrar que o Corgan passou grande parte da infância morando em diferentes residências, crescendo com uma madrasta abusiva e longe dos pais biológicos. Em 2011, durante uma entrevista para a NME, o Corgan disse que durante todo o processo de gravação ele planejava seu próprio suicídio, afirmando que ele havia se livrado da maioria de suas coisas e estava, entre aspas, fantasiando sobre sua própria morte. Aí ele fala, comecei a pensar como seria meu funeral e a música que seria tocada. Então ele estava piradinho da cabeça nessa época. Se por um lado toda essa situação parecia consumir o músico, o contato com o terapeuta fez com que o Corgan organizasse melhor suas ideias e transportasse para dentro de estúdio parte desses traumas. O resultado disso está em algumas das composições mais bonitas desse disco. Today é um exemplo claro disso, ali até com uma abordagem que contrasta entre a esperança e desesperança na letra e na melodia ali, além de outras canções dentro desse disco. Inclusive, Today eu acho que foi a primeira desse disco que eu vi justamente na MTV, ligando de manhãzinha, assim. Eu lembro que eu tava tomando Nescau, pronto pra ir pra aula e tava passando o clipe, que é um clipe muito emblemático dos anos 90 também, né? Sim, que era com o caminhão de sorvete, né? Isso, ele chegando. Ele cabeludo ainda. E é engraçado porque o que eu acho interessante desse álbum é que algumas, assim, eu considero um álbum triste, sabe? Em essência, é um álbum triste. Se tu for prestar atenção nas letras, está falando quase sempre de coisas tristes. E tem músicas que são alegres na melodia, como, por exemplo, Today, uma música super alegre, cantante. Mas se tu for ver a letra, não é uma letra alegre, né? Sim. Eu que ouvi e meditei nessas letras tantas vezes, assim, né? Tipo, os versos que mais marcavam, um verso que diz assim, eu quis mais do que a vida poderia me oferecer, sabe? Que é coisa mais triste que isso, assim, sabe? Eu acho que por isso que fez tanto sucesso, né? Que a gente tá falando de uma geração ali sem perspectiva de futuro. A gente tem até então a gente tinha a Guerra Fria, onde a gente meio que tinha dois inimigos em comum ali, Estados Unidos e União Soviética lutando. Quando cai o Muro de Berlim, meio que a gente perde a perspectiva para onde vai, qual que é o futuro da nação, assim, né? Então, por isso que a gente tem uma geração de artistas com letras altamente existenciais, sem perspectiva de futuro nenhum. Radiohead, Nirvana, todo mundo ali partilhava dessa ausência de sentido, né, do que estava rolando na época. Nossa, né, se tu for analisar os discos, né, eu vou colocar assim um período de 5 anos, assim, vamos imaginar, até 95, 96. Nossa, se for pegar In Útero do Nirvana, pra mim é um disco mais triste. Pegar o disco do Portishead, por exemplo, né? São, acho que os discos mais tristes de todos os tempos foram feitos nesses anos, assim. O Portishead tem um charme ainda que é um disco que faz você transar e chorar ao mesmo tempo, assim. Bom, esse processo também fez entender melhor os companheiros de banda, principalmente o Chamberlain, que depois de muita insistência do Corgan viria a se internar em uma clínica de reabilitação. Isso acabou estreitando os laços entre eles, tanto que depois, uma época, era só ele e o Chamberlain na banda, assim, da formação original, anos só depois que volta o Ira. A Darcy até hoje tem raiva mortal do Corgan, então, assim, mas ele e o Chamberlain continuam parceiraços até hoje. E ao final desse processo, exausto de tanto tocar, o Corgan e o Vig, que já haviam estourado o orçamento da gravadora, entregaram o trabalho para que ele fosse mixado pelo Alan Moulder, muito por conta do trabalho dele no Loveless, de 1991, do My Bloody Valentine, e eu acho que muitas das canções do Loveless inspiram, assim, musicalmente o trabalho do Corgan nesse disco, e estima-se que o álbum tenha custado $250 mil, um valor que, se fosse atualizado para os dias de hoje, giraria em torno de $500 milhão, quase, 5 milhões, 6 milhões de reais, assim, então é um dinheiro muito absurdo. Mas, assim, parece absurdo hoje, mas isso aqui era quase que um padrão para a indústria da música na época. Era uma época que se vendia muito CD e que se custeava muito disco, então contratos milionários, gente faturando muito aí nessa época.
Posso só falar uma historinha que eu me lembrei, assim, né? Que do Jimmy Chamberlain tinha essa questão das drogas, né? Que já nessa época do Siamese Dream. E aí eu me lembrei que quando chegou no álbum seguinte, no Melancholy, não sei se tu lembra essa história, que eles saíram em turnê, tinha se eu não me engano, agora eu acho que era um pianista contratado. E num lugar da turnê lá, não sei se foi em Roma, eu tô falando assim porque eu tenho que conferir os detalhes da história. Mas, e esse cara que tinha alguma ligação, eu já li essa matéria, eu não vou lembrar, mas assim, alguma ligação com Prince, do tipo, ele era de uma família de músicos, e essa família de músicos tocou com Prince, alguma coisa assim. Ele também tinha problema com drogas, e eles saíram, acho que em Roma, durante a turnê, para buscar drogas, e tiveram uma overdose, e esse cara morreu. É verdade. Eu tô lembrando disso, sim. Tanto que depois disso, o Jimmy Chamberlain foi expulso da banda. Sim, verdade. Né? Verdade. Porque acho que aí nessa época do Siamese Dream, ainda tinha essa coisa de manejar, né? Tipo, vamos mudar, gravar em outra cidade para passar ele nos contatos. Mas o problema não acabou ali, né? Quando chegou no disco seguinte, né? Ele foi expulso da banda. E até não lembro, porque eu fui no show em 98. 98 já era o Adore, o Adore, que é quando eles vêm pro Brasil e fazem participação no Programa Livre. Isso, que eu nunca vou esquecer, porque eu tava passando na TV e eu vi esse programa, assim, né? Mas eu vim para São Paulo para ver esse show em 1998, que eu morava lá no Rio Grande do Sul, né? Mas era um show num lugar que tinha aqui chamado Olímpia. Sim, que eu nem sei onde é. O Olímpia, Mauro, ele fica na Rua Clélia, ele fica ali na região da Lapa, aqui em São Paulo. Não sabia. Que eu vim lá em 98, não vou nem lembrar de nada aqui geograficamente, né? Mas eu fui nesse show e até só vou contar uma historinha, pessoal, assim, né? Que eu amava Smashing Pumpkins, né? Tipo, meus pais... Eu tinha 18 anos em 98. Meus pais me deixaram vir sozinha pela primeira vez. Foi a primeira vez, assim, que eu fiz uma viagem sozinha de avião. E aí vim pra cá, né? Fui no show. E eu me lembro, assim, que meus pais diziam assim... Nossa, mas será que vai ter alguém nesse show? Porque quem que conhece esses Smashing Pumpkins? O que é isso? Não sei o que. Quem que conhece? Será que alguém conhece isso aí além de ti, sabe? Uhum. Meu pai tirava sarro, assim, ele fazia uma brincadeira, porque ele... Smashing Pumpkins, né? Ele era muito brincalhão, assim, com as palavras. Ele ficava Smashing Pumpkins, Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins quer dizer abóboras amassadas. Mas é o que bebe. Tem uma comida, não sei se existe em outros lugares, lá no Rio Grande do Sul existe, que é uma comida feita de abóbora amassada que se chama que bebe. Uhum. Então ele botou um apelido que era o que bebe. Então ele que bebe. Ai, que maravilhoso. E aí quando eu cheguei no show, nossa, pra mim foi um susto, assim, né? Porque eu também não tinha muita referência de quão popular era a banda. Aí eu me lembro que tinha fila pra entrar nesse Olímpia. Sim. E todo mundo com a camiseta do Smashing Pumpkins, sabe? Tipo, pra mim foi inacreditável, assim, imaginar que tinha aquela galera que conhecia também a banda, gostava, sabe? Foi incrível, esse show foi incrível. Que legal. E olha, apesar dos altos custos, dos problemas todos, o Siamese Dream não trouxe problemas posteriores para a gravadora, porque ele conseguiu em pouco tempo atingir uma marca de 4 milhões de cópias vendidas somente nos Estados Unidos. E não podia ser diferente, afinal, o Corgan conseguiu reunir um repertório de 62 minutos, algumas de suas melhores e mais importantes composições aqui do disco. E aqui a gente pode descer já para as canções que eu quero saber, Maura, desse disco que é recheado de boas composições, quais são as suas favoritas aí? Olha, tem muitas músicas maravilhosas, assim, né, que eu acho que se tornaram clássicos. É difícil pra mim dizer uma música, porque eu acho que como eu ouvia bastante o disco, eu ia mudando, assim, sabe? Tipo, tinha uma época que eu gostava mais dessa, às vezes uma que nem é tão conhecida, mas eu acho que é impossível não citar a música que eu não me lembro qual revista, talvez seja a Rolling Stone, que fez um ranking lá das melhores músicas dos Smashing Pumpkins segundo os fãs. E a música que ficou no ranking como número 1, a mais amada pelos fãs, é a música Mayonnaise. Perfeita. Enfim, né? É justamente a minha favorita também. Que é uma música incrível, assim, se tu for olhar a letra, é uma música que te abraça, sabe? Fala, né? Eu acho assim que esse disco é um disco pros esquisitos que se sentem sozinhos no mundo e que ali ouvem e se sentem abraçados, né? Como eu falei no início, que encontraram sua turma e que tem pessoas parecidas com eles em outros lugares do mundo, sabe? Essa sensação que eu acho que esse disco dá. E aí eu citaria Mayonnaise como uma música perfeita, assim.
A gente falou muito dessa relação dele com o My Bloody Valentine, lá do Kevin Shields, que é outro também maluco, fissurado, perfeccionista, tanto que só lança discos de quase em 30 e 30 anos ali. Mas essa música, pra mim, é a que mais grita My Bloody Valentine, assim, porque ela tem uma guitarra muito presente, cheia de camadas, e aí tem várias estruturas, ela encolhe, cresce, ela fica mega ruidosa, daí depois ela vai pra um lance mais melódico. Ela começa devagarzinho, assim, vai crescendo aos poucos. No final, ela vem, tipo assim, umas camadonas de guitarra, assim. Tanto que até viralizou um vídeo no TikTok de um cara que é fã do Smashing Pumpkins, fingindo como era ele ouvindo pela primeira vez. E aí, naquela parte que ele faz aquele ruidão, assim, o cabelo dele voa, assim, sabe? É muito bom, assim. Mas eu concordo super com você. Acho que essa é uma das mais representativas do disco. É bem ruidosa, psicodélica, extensa, bonita demais, mas tem umas coisas assim muito bonitas. Desarme é outra composição que eu acho um espetáculo, e eu acho que talvez seja a que mais antecipa o que eles viriam fazendo no Melancholy Infinite Sadness, né, com a coisa da orquestração toda, né? Acho que tem violinos, né, tem uns outros instrumentos ali que é engraçado isso, né, é estranho assim, porque eu tava pensando hoje, né, que esse é um disco que eu considero um disco pesado, cheio de guitarras, né? Mas, ao mesmo tempo, os temas são temas ligados à infância, né? Tem um certo... Eu diria assim, em certos termos, não sei se tu concorda comigo, Kleber, que é um disco até violento, assim, né? Porque tem umas músicas muito pesadas, assim, sim, né? Eu acho que a própria música de abertura, que é Rob Rock, eu acho que ela já... A tônica do disco, que ela começa com a bateria do Chamberlain ali, muito pesada. A guitarra do Billy Corgan é Black Sabbath puro ali, é Tom Iommi total, assim, nos riffs, na sujeirada. Eu acho que ele olha pra... Eu acho muito curioso como esse disco, ele olha pra várias coisas, o hard rock dos anos 70, o heavy metal dos anos 80, ali de Metallica e tudo mais, mas sempre que ele vai pra essas coisas que são muito carregadas, de repente ele corta você com uma coisa que é muito bonita, leve, sabe? Ele fica jogando com esses contrastes, né? Tem mais algumas que você gosta aqui desse disco? Nossa, tem muitas, né? É difícil. Carol Rock eu acho uma música perfeita também, perfeita. Tem uma música que eu acho que é muito querida dos fãs, assim, que é Soma. Sim. Que é uma música, assim, que eu acho que é uma das mais tristes de fim de relacionamento, assim, né? Porque claramente tá falando ali né, de alguém com uma dor de cotovelo, ali, sei lá, falando do... Ele é muito romântico, né? Ele é o coitadolândia total aqui nesse disco. E se eu não me engano, né, nessa época ele era casado e ele tinha se separado da esposa dele, da primeira esposa dele. Então, eu tenho impressão, né? Até se tiver alguma outra informação. Se eu não me engano, ele casa com uma outra na época desse disco. Tanto que a imagem de capa ele faz com a esposa nova, assim. Se eu não me engano, na lua de mel, eles começam a trabalhar na capa desse disco, assim. Isso eu não sabia. Mas eu sei que ele se divorciou, que ele se separou. Não sei se ali ele tava se separando. Talvez ele estivesse se separando, assim. Sim. Porque é uma música muito triste, assim. Todo mundo que terminou um namoro, um casamento, sabe? Vai ouvir uma música dessa, assim. Sabe aquela música que tu ouve pra curtir a fossa? Sim, total. Não, esse disco é total isso. Total fossa, né? Tem muita coisa boa. Carol Rock, Today, Hammer, Rocket, Disarm, Soma, Geek USA. Mano, esse pra mim é perfeito. Dela cai na psicodelia de Space Boy, que vem logo em sequência, assim. Eu acho que as três últimas são as que tem menos impacto, assim, mas é que a sequência de abertura, assim, esse lado A do disco é uma coisa que é muito, muito brilhante, né? Sim. Space Boy, não sei se você lembra, é uma música que ele fez com o irmão. Ele tem um irmão que tem alguma deficiência, que eu não sei qual, não me lembro qual que é. E aí ele faz essa música pra ele, assim, essa Space Boy. Ela tem uma vibe muito David Bowie pra mim, sabe? Tipo, pra mim sempre me evocou o David Bowie, dessas conexões cósmicas que ele fazia, assim, de Starman e tudo mais, sabe? Mas faz muito mais sentido agora, assim, com o que você tá falando. E eu acho que é uma das que mais me evoca a sensação de infância, sabe? Porque tem um pouco... Tem um fundo, eu não sei, pra mim tem um fundo infantil nesse disco inteiro, tipo, Disarm, ele falando, né, eu era um menininho, sabe? Ele tá o tempo inteiro ali falando sobre seus traumas de infância. Today me dá uma impressão também... É engraçado, né? A própria imagem de capa que a gente vai comentar já daqui a pouco, eu acho que já torna isso ainda mais explícito, né? Parece que é meio que ele jogando com essa dualidade de momentos de felicidade e tristeza da infância dele o tempo todo, né?
Esses dois Billys meio que representados nessas duas meninas na capa, né? E eu me lembro que li muitas entrevistas, né, na época, e ele falava o tempo inteiro, assim, ele falava o tempo inteiro da infância triste, né? Falou da coitadolândia, assim, mas parecia assim que o tema número 1 dele era a infância horrível que ele teve e o quanto isso refletia na música, assim. Talvez ali no Melancólia eu acho que tem menos, né? Lá parece assim que ele tá, se eu fosse pensar num narrador, né? Quase como se ele estivesse evocando outros personagens, né? Narrando sobre outros personagens que não ele. E, eventualmente, uma música ou outra ainda parece que tá falando dele, assim, mas o Siamese Dream me parece que é todo sobre a tristeza dele, Sim. assim. Talvez por isso que os discos novos são tão ruins, tá faltando tristeza na vida do Korg, tá faltando separação, dor, traumas aí. Agora que ele é um pai de família, feliz, tá casado. feliz, pô, não tem mais inspiração, acabou. E eu queria citar também, Kleber, desculpa, mas só queria citar, assim, que uma música que eu acho que é pouco lembrada, e eu acho que é uma pérola, assim, uma música maravilhosa, é Hammer. Boa, é muito boa. É uma música linda também. Bom, verdadeira coletânea de clássicos, o Siamese Dream não apenas contou com uma ampla aceitação por parte da crítica, como estreou na 10ª posição da Billboard 200 e rapidamente se transformou em um dos registros mais cultuados da década de 1990. Com 5 das 13 faixas lançadas como single, o álbum também contou com ampla difusão por conta de seus clipes até os anos 2000, que passariam sem parar na programação da MTV, principalmente Today e Desire, ainda hoje 2 das canções mais executadas do disco. Você pode abrir o Spotify aí, que você vai ver que elas estão meio que no topo ali. O projeto gráfico, que conta com uma imagem de familiares, desconhecidos e pessoas próximas a Corgan, foi montado de última hora por Corgan e tem como imagem de capa uma fotografia da Melody McDaniel com 2 irmãs, Ellie Langer e Lisandra Roberts. Anos mais tarde, as 2 meninas recriaram a imagem, porém o que realmente chamou a atenção foi uma história falsa ventilada pelo Corgan, e eu só fui descobrir isso montando essa pauta, que muita gente acredita até hoje. Na época em que a Nicole Fiorentino foi contratada como baixista da banda, entre 2010 e 2014, o músico disse que ela era uma das garotas da fotografia, o que foi desmentido posteriormente pela própria fotógrafa e jornalista, mas nunca pelo Smashing Pumpkins. Eu lembro que na época se ventilou muito isso, todos os sites de notícia começaram a dar. A menina que fez a capa do Siamese Dream e agora é baixista da banda. E foi meio que na mesma época que o menino do Nirvana o menino peladinho na capa do Nirvana começou a processar a banda. Então teve esse revival das crianças dos anos 90 ali. Sim, as crianças nas capas, né? E ainda sobre o projeto gráfico do material, inicialmente o Siamese Dream foi lançado como um folheto de 20 páginas aí, Mauro, que você tinha falado, que acabou removido pela gravadora e relançado na reedição do CD em 1999. O Siamese Dream também conta com uma edição chamada Siamese Dream Collector's Edition ou Siamese Dream Wooden Box, que é um bootleg que foi comercializado em meados da década de 1990 em diversas lojas. Essa história é maravilhosa, tem várias matérias sobre isso na internet, em fóruns. O projeto consiste em um molde de madeira com dobradiças que inclui o CD e o material gráfico oficial, mas o molde de madeira que conta com 1000 cópias numeradas é uma criação não oficial. O próprio Corgan, quando autografa essas edições, ele costuma incluir as frases fraude ou bootleg, indicando que não se trata de um produto oficial da banda. Eu achei maravilhoso que foi uma pessoa que ninguém sabe quem é, que comprou 1000 cópias do CD, fez essa moldura com o rosto das meninas, tipo no recorte das meninas, vendeu tanto em lojas dos Estados Unidos quanto da Inglaterra e virou na época meio que um item de colecionador, até que as pessoas finalmente começassem a desmentir que não era oficial isso, né? Sabe dessa história? Eu não sabia, eu não sei que disco é esse, até vou pesquisar esse com a madeirinha, assim. Ele é como se fosse o rosto das 2 meninas, tipo, ele não é quadrado, ele é recortado como se fosse acompanhasse o contorno do rosto das meninas. E aí você abre e tem o CD dentro, assim. Nossa, mas assim, nem sabia. é total piratex, mas a galera caiu muito no golpe e começaram a vender por, tipo, preços um pouco mais caros justamente por conta disso, né? Sim. E isso aí ia fazer um comentário, Kleber, que daí falando do Intart, eu me lembrei, né, que, como eu falei, eu conheci esse disco ali um pouquinho antes de eu entrar na internet, né? Porque eu entrei na internet, acho que a primeira vez, em 97.
E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na internet, que foi numa lan house, assim, que meu pai me levou, foi entrar num buscador lá e buscar as letras dos Smashing Pumpkins. Total. Mas antes disso, né? Então, quando veio esse encarte, quando eu comprei esse Siamese Dream, tinha um encarte. E o encarte, ele é assim, ele é com umas fotos, tipo umas fotos antigas. E em volta das fotos, assim, das pessoas nas fotos, tá meio que escrito as letras com a letra do Billy Corgan. Sim. Sabe? E aí eu me lembro que, tipo, isso, né? Sei lá, não sabia muito inglês, Então eu ouvia as músicas e meio que tentava entender, né? Não sabia necessariamente as letras. Eu tentava entender o que tava e não tinha de onde tirar. É então, que hoje é tão natural, a gente abre o Spotify, a letra tá ali, ou joga no letras.com, tá ali, né? Então assim, eu só fui descobrir realmente o que eram as letras depois uns anos. Mas eu tentava decifrar aquela letra, sabe, do Billy Corgan, porque ele tem escritas dele, sabe? Não sei se tu já viu esse arte. Não vi. Ele é feita com a letra à mão mesmo. A letra à mão, assim, mas ele tipo vai como se fosse contornando, assim, tem uma foto de uma pessoa, daí ele vai escrevendo meio contornando, uma letra feia, então tu não consegue entender tudo, sabe? Mas sabe o que eu acho legal disso tudo? Que mesmo sem entender a letra, você conseguia entender que tinha um sentimento de melancolia muito grande dentro desse disco, né? E conseguia entender uns trechos, né? Eu não conseguia entender tudo, assim. E muita coisa que eu entendia, que eu achava que estava ouvindo, depois quando eu fui conferir a letra, não era aquilo. Não era isso. Sabe? Achava que ele estava dizendo uma coisa, mas ele estava dizendo outra, assim. Isso eu fui descobrir uns anos depois. Bom, o Siamese Dream abriria passagem para uma série de outros registros também cultuados da banda. É o caso do Melancholy Infinite Sadness de 1995, que é o álbum que atraiu ali as atenções da Maura, e o Adore de 1998, que também para mim é um baita discão, é o álbum mais gótico ali deles e um dos últimos grandes álbuns deles na década de 1990. Porém, o Siamese Dream permanece sendo como o mais bem avaliado pela crítica e costuma ser apontado como uma das obras essenciais aí da década de 1990. Você pode abrir qualquer lista aí dos 100 melhores discos dos anos 90, você vai ver ele ali no top 50 fácil, então ele é um disco bem representativo. Se você pegar os melhores discos, a gente está falando de 1993, é um ano também riquíssimo, com grandes lançamentos. Tem disco da Björk, disco da PJ Harvey, tem um monte de coisa rolando ali. E ele também está entre ali os principais lançamentos desse ano. Maura, para fechar aqui, qual que é o impacto para você do Siamese Dream hoje? Você acha que ele ainda reverbera de alguma forma na música atual? Ou ele ainda é muito um retrato desse espírito do tempo dos anos 90 aí, que eu acho que continua vivo, pelo menos na sua memória? Não, pra mim é difícil até comentar, né? Porque é difícil separar, digamos, que seria uma análise mais objetiva, né? De uma jornalista e da fã, né? Mas eu acho que ali o que se fez nos anos 90, talvez, não só o Siamese Dream, não só os Smashing Pumpkins, continua sem dúvida reverberando muito. Eu tenho a impressão que são bandas que eventualmente as novas gerações vão descobrindo, assim, sabe? Talvez, assim, não tenha ainda sido retomado, mas certamente ao breve alguém vai beber de novo nessa fonte. Eu acho que falta um uso, tipo, como vem sendo feito com Nirvana em alguns filmes da Marvel, por exemplo, ou no Batman, que faz uma nova versão da mesma música e reapresenta. O Nirvana rolou isso, então acho que falta alguém pegar uma do Smashing Pumpkins também pra isso, né? Ou outra coisa, né? Agora eu me lembrei que recentemente teve uma viralização lá, eu nem sei quem que fez isso ou como, que pessoas aleatórias criaram uma trend que usava uma música completamente aleatória do Pavement. Sabe essa história? Sim, eu vi, né? no TikTok. Tanto que foi a primeira vez que o Pavement chegou no top 200 da Billboard, depois de quase 20 anos de lançada a música. Então, assim, e nem é uma das músicas relevantes do Pavement, é uma música completamente, lado B, assim, aleatória. Então eu tenho a impressão assim, sabe, que pra ele, assim, pra se reconhecer, claro, eu tô falando assim hoje, né, coletivamente, embora quem ouviu mais nessa época, normalmente tem noção da importância desse disco, né, e o quanto que ele reverberou e reverbera até hoje. Mas eu tenho a impressão que é um tipo de um disco com as músicas, que são músicas muito marcantes, né, como a gente falou, uma linguagem, né, muito universal, né? Muito universal, né, falando sobre sentimentos universais, né, porque o sentimento da inadequação adolescente. É um sentimento que praticamente todo mundo já sentiu, ou pelo menos os que tiveram azar de sentir isso, né?
Então eu tenho a impressão disso, isso, sabe? Que é um disco que tem... Eventualmente vai ser sempre sendo lembrado, sabe? Com essas músicas, principalmente as mais famosas, mais pop mesmo, né? Se a gente for pensar em Design, Today, são músicas bem pop. Eu acho que é o tipo de disco que, quando você é atingido, é difícil você não gostar, você cria um carinho absurdo pela banda, mesmo que, sei lá, nos últimos 20 anos, tudo que eles lançaram são coisas muito mais ou menos, assim, detestáveis. Aquele Atum, que é aquela ópera rock de, sei lá, 50 músicas, pelo amor de Deus. Mas quando você volta pra esse disco, assim, não tem como não se emocionar. Ele é muito bem produzido, muito bem tocado. Tanto que eles vão voltar pro Brasil para fazer show, né? Já tá com ingressos praticamente esgotados aí. Então, acho que só demonstra um pouco do impacto deles. Eu vi eles pela primeira vez justamente no mesmo show que teve no Planeta Terra com o Pavement. Então, foi um show... Cara, eu não gostei desse show, assim. Eu achei... Billy Corgan parecia que ele tava cansado, tocando numa má vontade ali. Uma banda meio contratada, assim, né? E aí ele pegava umas músicas que, sei lá, tem 5 minutos, e aí ele falava assim, beleza, vou esticar pra 10, daí ele ficava solando a guitarra por mais 5 minutos sem parar ali, e um anticlímax, mas eu tô ansioso pra ver essa volta deles pro Brasil, assim, nessa turnê nova, que tá tendo uma abordagem um pouco mais revivalista desses Smashing Pumpkins dos anos 90, né? Sim, ainda mais com o retorno do James Iha e do Jim Chamberlain, né? Sim, vai ser um momento incrível, assim, pra quem eu acredito. E aí eu só queria, tô falando só dessa sensação do disco, né? Só queria, assim, finalizar dizendo... Quando eu escrevi sobre o Siamese Dream, eu escrevi uma frase, assim, que... Sabe quando tu tá escrevendo, daí no final tu escreve uma coisa e pensa, nossa, mas é isso, sabe? Pra mim, eu coloquei uma frase no texto que pra mim, na minha percepção pessoal, claro, resume a sensação que o disco me dá. Tem uma frase que eu escrevi que é mais ou menos assim, que esse disco mostra que que todos nós temos um lugar para onde voltar, mesmo que esse lugar seja um disco. Então eu tenho essa sensação, sabe? Que é quase como uma sensação de voltar para casa, sabe? Total. E que tu pode se sentir abraçado, um disco pode te abraçar, e mesmo que ele seja super sofisticado no sentido de uma super produção, guitarras pesadas, instrumentos que normalmente as bandas não usavam nessa época, mais arrojados, sofisticados, enfim. Mesmo assim, ele é um álbum que tem um teor acústico muito forte. Né? Tipo, mesmo que as músicas sejam complexas, quase todas as músicas do disco são músicas que dá pra sentar no violão e, sabe, numa rodinha de violão, assim. Mayonnaise é uma música de rodinha de violão, assim. Sim. É? Uma coisa meio radiofônica, assim, de você sintonizar a rádio e pegar essa música passando e você fala, nossa, que música gostosa, né? Nossa, vou tirar, né? Daí tu pega o violão lá, começa a tirar a música. Sim. Né? As músicas têm esse tom, assim, também. Eu acho que isso que é o genial, né? Que é complexo e simples ao mesmo tempo. Perfeito. Descomplexo e simples. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Tem um texto muito antigo meu, onde eu organizei todos os discos da banda lançados até aquele momento, do pior para o melhor lançamento, e já dou um spoiler, Siamese Dream está em primeiro lugar. Kleber, muito obrigada por ter me convidado. Eu já te falei, eu fiquei muito feliz, né, quando me convidou, assim, muito honrada, por indicação também do meu amigo Renan, né, que também cresceu lá no Rio Grande do Sul, talvez abraçado por essa banda ou tantas outras, porque para mim é uma banda muito, muito importante, assim, né, além do que ela significa para mim, eu acho que ela tem um significado na música mesmo, que foi feito nessa época e que veio depois. Quem quiser me seguir ou me acompanhar, né, eu sou jornalista da Escotilha, um portal de jornalismo cultural, né, que não fala só de música, mas também fala de música, que antes era alocado em Curitiba, agora nós estamos em São Paulo, né, produzindo aqui. E o site, para quem quiser olhar, é escotilha.com.br. Também estamos nas redes, lá no Instagram, no Twitter, que mais surgir, a gente está lá divulgando os conteúdos. E aí fico bem feliz se alguém quiser, inclusive, procurar o texto do Siamese Dream e me dizer o que acharam. Vai ser bem legal. Arrasou.
Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se gostar desse programa, compartilhe com seu amigo fã de Smashing Pumpkins. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.